Patrícia, tá me ouvindo? Oi, tô. Você tá vendo o slide? Tá conseguindo ver o slide? Agora tô. Tá? Agora tô. Tá bom. Então nós já vamos começar, tá bom? Aí depois. A Aline tá perguntando aqui que eu mandei mensagem pra ela. Pera aí, rapidão. Deixa eu só mandar mensagem aqui pra ela. Pera aí. Então Tinha vamos. algumas pessoas online que não estavam visualizando no grupo. Eu mandei no privado aqui pra. Assistir o caderninho pra ver se vai passar. Pera aí, professora. Tá. Olha lá no grupo que a professora acabou de mandar o aplicativo. Aí você baixa ele. Aí você pega na hora que ele vai pedir um código para entrar, você copia aquele link e cola dentro do código, já entra automático. Tá? Vocês conseguiram acessar o material da aula, o outro passado? A aula passada? Olá, tá de Uber! Vocês conseguiram acessar a aula passada? Não, professora. Eu tava sem internet, só um pouquinho. Ela tava vindo de Uber aqui em cima. Ela foi Então, estacionada assim, perto do Instituto. deixa eu só parar o microfone aqui de vocês, para não. Aí todo mundo me ouve. Aí depois, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem digitar no chat ou vocês podem falar pelo microfone. Aí vocês ativam o microfone, tá bom? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Peraí só um pouquinho. Deixa eu colocar vocês aqui na tela. A Aline saiu?
A Aline saiu? Oi, vocês estão me ouvindo? Eu não tô conseguindo ouvir vocês, o microfone de vocês ficou desativado. Mas vamos voltar aqui então, para a apresentação. Então, Aline? Oi. Ah, tá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Ai, meu Deus, agora a apresentação não abre, peraí. Vocês estão conseguindo ver o slide? Então, Tá. Então, ó, a gente falou um pouco sobre segurança do paciente, né? Tem as 6 metas mundiais sobre segurança do paciente. Essas metas, elas foram feitas para quê? Para garantir que o paciente não sofra nenhum dano no momento que ele for ser tratado, que ele for cuidado, entendeu? Porque muitas vezes a gente cuidando do paciente, a gente acaba causando dano para ele. Se a gente fazer algum cuidado incorreto, certo? Então, aqui a gente colocou as 6 metas, né? A primeira aqui é identificar corretamente o paciente. Então, o que é isso? É o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que possam lesar. Então, assim, a identificação do paciente é quando o paciente entra no hospital, ele tem que ser identificado, ele tem que entregar os documentos dele, né? A pessoa identificar aquele paciente, o nome, a idade, o diagnóstico do paciente, por que ele foi internado, o histórico do paciente anterior, as doenças, né, alergia, se ele tem alguma alergia, né, a medicamento, algum tipo de coisa, tudo isso tem que ser identificado no momento que o paciente é internado, tá? O que vai acontecer com esse paciente? Se ele não for identificado corretamente, né, ele pode vir a sofrer algum dano. Se tiver outro paciente com o mesmo nome que ele, por exemplo, não fica mais difícil para a gente saber qual paciente é qual para fazer a medicação, para fazer os cuidados? Então, no caso desse, a gente tem que prestar muita atenção no nome, sobrenome, tudo correto do paciente. Às vezes tem 2 seu João no hospital. E aí, né, tem que saber a diferença do sobrenome. Às vezes até o sobrenome é igual. João da Silva, o outro também é João da Silva. Mas um tá tratando de dor de cabeça e o outro tá tratando de problema de coração. Então, é muito específico isso aí. Isso é muito importante na hora do cuidado. Porque às vezes o medicamento pode ir errado e causar problema para o paciente, né? Tá, então aqui, qual que é a finalidade, né? Garantir a correta identificação do paciente a fim de reduzir a ocorrência de incidentes, que é o que eu tô falando, incidentes, né? Erros e tal. E o procedimento de identificação deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual se destina. Então, aqui tem uma estatística, né, já é antiga, mas anualmente cerca de 850 pacientes dos Estados Unidos são transfundidos com sangue destinado a outros pacientes e aproximadamente 3% desses pacientes evolui para óbito. Então, olha a importância da identificação correta, né? Esses pacientes que eles fizeram uma pesquisa, 850 pacientes, todo ano acontece um erro com eles. Eles recebem sangue que não era para eles receber, às vezes o sangue não é o mesmo sangue compatível com o deles, porque a gente sabe, né, que tem sangue O positivo, A positivo, O negativo, AB, né? Isso aí acontece. E esses pacientes podem ir a óbito, então é muito importante, né? Então, esse protocolo, ele é aplicado em todos os ambientes, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? É universal. E em qualquer lugar, pode ser ambulatório, sala de emergência, onde o paciente estiver, ele tem que ser aplicado.
Tá aqui, ó, vem mostrando, né? Quais são os passos? Identificar, né? Então, é necessário usar pelo menos 2 identificadores nesse paciente. Como assim 2 identificadores? Por exemplo, eu não sei se vocês já tiveram estágio? Não. Não? Então, assim, quando vocês forem para o estágio, vocês vão ver que no leito do paciente, lá na cama dele, assim, na cabeceira da cama, é pregado um papel e é escrito o nome do paciente e alguns dados sobre ele. Então, isso é um tipo de identificação, que naquele leito, né, de hospital, está determinado paciente. Por exemplo, a dona Maria está no leito 1, o seu José está no leito 2. Um exemplo. Isso é uma forma de identificar o paciente, né? Cada um no seu leito, com seu nome, para não se perder. E aqui está falando que precisa ser 2 identificadores. Hoje em dia não acontece isso, mas nos hospitais particulares e alguns hospitais assim mais de ponta, eles identificam com uma pulseirinha. Eu não sei se vocês já chegaram em algum hospital e ver alguém saindo com alguma pulseirinha de hospital. Já? Uhum. Então, Já. tem lugar que não tem, né? Pronto-socorro mesmo não tem como ter isso, né, gente? Mas, principalmente lá, por exemplo, no Santa Helena, no Hospital Santa Helena, quando as mães ganham as crianças e tal, eles são identificados com uma pulseirinha. Aí é identificado no leito, né, da paciente, o local que ela tá, e mais no braço, para não confundir, né? Aí eles têm que checar sempre os 2 lugares, se ela tá no leito certo e se ela tá com a pulseirinha certa. E identifica o nenenzinho também. O de criança, a identificação de criança, não é colocado no braço, no pulso, porque elas acabam puxando, né, perdendo, então é colocado no calcanhar, no pé, como se fosse uma tornozeleira. E aí coloca lá no pé, para identificar o paciente, né, para a criancinha não arrancar. Aí a segunda aqui, educar o paciente, acompanhante familiar e cuidador. Então, explicar o porquê dessa identificação, né? Sempre quando identificar, falar, não, ó, você tem que ficar com isso aqui, porque é pra gente saber quem é o senhor, quem é a senhora, né? Para que serve aquela identificação. E confirmar a identificação do paciente antes do cuidado também. Sempre quando chegar no paciente, antes de fazer o cuidado, perguntar para ele, você é o seu José mesmo? Essa identificação do senhor tá certa? Né? É importante. Tá, então de identificação do paciente é isso. A gente vai para o segundo tópico, né? Comunicação profissional. Então, o que é isso? É a troca de informação envolvendo emissor e receptor, que decodifica uma determinada. Oi? Não, a Patrícia tá falando. Pode falar, gente. Se vocês não estão entendendo, pode falar. A Patrícia tá sem voz. Ah, tá. Deixa eu ver se eu. Ela tem que apertar no microfonezinho dela. Ela tá enxergando o microfonezinho dela? Aperta no seu microfone. Tem um microfone embaixo da tela. Tem um microfone embaixo da tela, Patrícia. Na sua tela, você consegue clicar nele. Se você clicar nele, ele tá vermelho. Se você clicar nele, ele consegue falar. Conseguiu? Conseguiu, Patrícia? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não consigo ativar o seu, não. Consegui. Ah, agora sim. Beleza. Beleza. Ficou melhor, né? Toda muda. Tá, vamos voltar aqui então. O que eu parei? Peraí que agora o slide voltou desde o começo de novo, gente.
Tá, nós paramos aqui no comunicação profissional. Então tá, a comunicação é a troca de informação, né? Igual a gente está fazendo aqui, se comunicando, né? Então tem um emissor e um receptor, né? E aí, vários fatores podem influenciar nessa comunicação. Né? Na complexidade do cuidado, tipo, se o cuidado for um cuidado muito mais intenso, esse fator também pode interferir na comunicação. Às vezes a pessoa não entende, né, o que é para ser feito. Diversidade na formação profissional. Por exemplo, nós somos enfermeiros. Vamos comunicar com um fisioterapeuta. Ele pode ter outra linguagem, né, que ele aprendeu durante a formação dele e a gente não entender as informações que ele pode passar para a gente, né? Isso pode acontecer. Limitações inerentes ao desempenho humano, como fadiga. Quando a gente está cansado, né, a gente acaba não prestando muita atenção. O corpo da gente, né, pede um descanso, a gente acaba não prestando muita atenção na conversa, não é verdade? Vocês estão me ouvindo, meninas? Tá, então, estresse também, quando a gente está estressado, a nossa comunicação não fica ruim? Fica. Distrações, capacidade limitada de realizar tarefas múltiplas. Às vezes a gente está atarefado. No hospital, normalmente, quando a gente vai fazer estágio, é tudo muito rápido. É tudo muito corrido. Eles têm um prazo para aplicar a medicação. Daqui a pouco já tem que fazer um banho de leito em outro paciente. Então, é muita gente para ser cuidado e pouco profissional. E às vezes, nessa correria, a comunicação acaba não ficando muito boa. Às vezes eles entendem que é para fazer uma coisa no paciente, acaba fazendo no outro. Então é importante essa questão da comunicação para a segurança do paciente, né? Então aqui outra estatística. A falha de comunicação são a principal causa de evento adverso ao paciente. Tem um estudo que aponta que a equipe, né, e na comunicação tem sido um dos principais fatores que contribuem para os erros na atenção à saúde e, consequentemente, a diminuição da qualidade dos cuidados. Então, às vezes, né, na falta de atenção, na falta de informação, ou às vezes essa comunicação não foi passada corretamente, o profissional acaba fazendo um cuidado, né, que vai prejudicar o paciente. O que pode influenciar aí, que a gente falou? Privação do sono em jornada de trabalho longa. Tem gente que trabalha 12 horas de dia e 12 horas de noite. Na opinião de vocês acham que essa pessoa não vai estar super cansada? Vocês estão me ouvindo, gente? Sumiu todo mundo? Tô, professora. Tá. Então, assim, descontinuidade da assistência. Então, tipo assim, quando a pessoa extrapola a capacidade na unidade, não tem capacidade para cuidar daquele paciente. Por exemplo, o paciente precisa fazer um curativo e não tem gás, não tem nada, não tem um remédio para pôr no curativo, não tem nada. Então, esse paciente ele não vai ter um cuidado adequado, né? E a ausência de protocolos que padronizem a comunicação. Então, como que se dá essa transmissão, né? Essa transferência de informação aí? Passagem de plantão presencial a cada troca de turno para todas as categorias. Então, assim, quando acaba um plantão de um profissional, o outro tem que pegar o plantão. Então, quando eles vão pegar o plantão, eles têm um documento de preenchimento obrigatório. Eles têm que preencher que foi passado o plantão. Então, aquele que estava no plantão, por exemplo, da manhã, ele chega e fala, aí chega a pessoa que vai ficar à noite, ele vai lá e vai falar para aquela pessoa, vou te passar o plantão. Eles vão de sala de enfermaria em enfermaria, de quarto em quarto, paciente por paciente, e ele vai explicando. O paciente seu José internou hoje porque ele tinha
problema de coração e aconteceu isso com ele está aguardando o medicamento e tal. Eu fiz esses cuidados com ele, pronto, aí o outro entende, aí vai para o segundo paciente. Eu já vi isso aí, professora, quando eu fiquei internada com a minha filha na Santa Casa. Isso. Quando eles vão fazer a mudança de plantão, eles vão por leito por leito, assim, paciente explicando mesmo. Isso aí. Então, isso aí é uma passagem de plantão, é uma forma de comunicação. Se isso não acontecer, pode ter problema lá na frente, porque como é que o outro vai saber o que a turma do plantão da manhã fez, né? Como que a turma da manhã vai saber o que o plantão da noite fez, quais os cuidados, né? Se o paciente teve alguma intercorrência, se ele ficou mal, se ele foi parar na UTI, né? O que aconteceu com ele. Então, precisa ser informado sempre nessa troca de equipe, tá? Uhum. As visitas. Visitas interdisciplinares com envolvimento da equipe. Então, é outra forma de comunicação, né? Essas equipes passam, de vez em quando, não é frequente, né? Mas elas passam observando e aí vai ter uma comunicação ali. Entre médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, né? Esse paciente está assim, assim. Então, eles vão passar, vão falar, vão explicar, até os alunos mesmo, né? Uma forma de comunicação é quando os alunos chegam, apresenta o paciente para a professora, né? Apresenta para os outros colegas, o paciente que ele estava cuidando, também é uma forma de comunicação, né? Uhum. Mas entre o hospital, as principais são essa, né? Passagem de plantão, a visita do interdisciplinar, ou seja, de todos que estão cuidando daquele paciente, e as rondas dos setores, né? Que envolve aí toda a equipe e a gestão também. Na transferência de paciente. Na transferência de paciente é muito importante esse papel da comunicação também. Tem que elaborar, né, um checklist, um procedimento, e eles vão assinando aí, né? No SAMU, você já viu alguém chegar de SAMU? Não entendi. Você já viu alguém chegar de SAMU ou ser carregado pelo SAMU? Já. Então, no SAMU, a hora que eles recebem um paciente no hospital, o SAMU tem que assinar uns papéis, assinar como que ele viu aquele paciente, o que aconteceu com ele, por que ele foi levado ali, quais foram as intercorrências que aconteceram dentro da ambulância, se teve algum problema ou não, certo? Uhum. Então, tudo isso tem que ser informado, é uma forma de comunicação. Pode ser oral ou verbal, né? Verbal ou escrita. No caso, é os dois. Às vezes chegam lá, eles pedem para passar o caso. Nós encontramos um paciente assim, ele acidentou de moto, ele teve uma fratura e tal. Não teve intercorrência. Mas o certo mesmo é ter escrito também, né, Isso, professora? também. Eles colocam os dois. Eles chegam, eles entregam o papel para a pessoa, assinado, tudo, e ainda fala ainda. As duas comunicações, para não ter dúvida, né? Porque às vezes o que está escrito a pessoa, mas não está legível, né? Tem que ser bem legível. Mas às vezes para a pessoa não ficar com dúvida, eles têm que comunicar duas vezes, para não acontecer erro por parte deles, né? Uhum. Então, aí o formulário tem que ter informação como histórico, diagnóstico, exame, né? No caso do SAMU não tem nada disso, né? A pessoa chega lá no hospital para fazer. Mas numa transferência de hospital para hospital, por exemplo, veio uma pessoa do pronto-socorro que quebrou o braço para ir pro metropolitano que faz cirurgia de ortopédica. Então, lá do pronto-socorro, eles têm que mandar tudo, tem que mandar o histórico da pessoa, por que a pessoa foi internada lá, o que eles fizeram para tratar aquela pessoa, se eles engessaram, se eles fizeram raio-x do braço e tudo mais, e mandar para o outro hospital que ela está sendo transferida, né? Essa é uma fórmula de comunicação, né? Outro exemplo. Não, tem mais aqui. Registro de prontuário. Então, assim, no registro de prontuário, a gente também faz uma comunicação, mas é uma comunicação escrita, né? Então, a gente usa lá, escrever, o paciente tal, estava bem, bom estado, foi aferido os sinais vitais dele, a temperatura, a pressão, deu tanto, 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 né? E vai escrevendo.
E assim, é recomendado, né, o uso de sigla e abreviatura padronizada. A gente tem um determinado abreviatura, por exemplo, de pressão, a gente fala PA, né? Na temperatura, a gente fala temperatura mesmo. Então, assim, determinadas coisas podem abreviar e determinados não. Que às vezes, se a gente abreviar, outra pessoa que lê o relatório não entende, certo? Tá. Então, as estratégias aí para não errar numa comunicação verbal. Atentar para o uso de gestos, expressões visuais, imposição da voz e sinais paralinguísticos, pois são determinantes para uma relação. Por exemplo, se a gente falar com uma voz meio brava, a pessoa já vai entender que a gente está zangado, né? Alguma coisa assim. Então, sempre procurar falar, atenção ao gesto, porque a gente mostra muito, né? Quando a gente está triste, a gente faz um gesto, a gente percebe no rosto da pessoa que ela está triste, né? A pessoa está chorando, a gente já conhece o gesto de choro no rosto, então a expressão também. Não é só a comunicação verbal em si, né? Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção na comunicação para que ela seja efetiva. Então, promover essa comunicação como direta, clara, aberta, sincera, objetiva, transparente, respeitosa, efetiva para transmissão da informação e principalmente sem provocar constrangimentos às outras pessoas. Às vezes aquela pessoa gostaria de receber uma informação, por exemplo, um paciente. Às vezes ele quer receber uma informação, mas conforme a informação que ele vai receber, ele vai ter vergonha. Às vezes ele tem um problema em algum lugar e ninguém, assim, ele não quer que ninguém saiba. Às vezes ele tem uma doença que ele não quer que ninguém saiba. Então, essa comunicação ela tem que ser sincera, ela tem que ser objetiva, esse paciente tem que ter a privacidade dele, né? Então, tudo isso é importante na comunicação. Na comunicação escrita, o que é importante, né? Preencher essas atividades, esses formulários. Quando a gente vai fazer um relatório de enfermagem, vocês já aprenderam relatório de enfermagem? A professora passou mais ou menos como que é. Então, esse relatório, ele é um documento, ele serve para ficar no prontuário do paciente. Se alguma coisa acontecer com aquele paciente, eles vão verificar todos os relatórios, o que foi feito com ele. Então, por isso que é importante a gente colocar cada coisa que a gente fez com o paciente, né? A gente deu um banho de leite, a gente tem que colocar, deu um banho de leite. Se medir uma pressão, aferir uma pressão, né? Tudo tem que estar anotado. Para que não venha... Se deu febre, isso. Aí tem que colocar lá isso. Como que fala? O grau da febre lá e o horário certinho, né, do lado. Isso, Isso é importantíssimo, porque às vezes acontece dos familiares do paciente acusar os profissionais de ter matado o paciente. Vocês acreditam numa coisa dessa? Acredito. E pode acontecer. Então, assim, a gente anotando, a gente fica livre, né? A gente fez nossa parte. A gente fica livre de cometer erros. O certo é não cometer erros, né? A gente é humano, a gente erra, mas o máximo que a gente puder fazer para evitar esses erros, para dar segurança a esse paciente, para que nada aconteça com ele, é melhor para a gente, né? E para ele também, porque ele vai sair mais rápido, vai recuperar mais rápido e vai ficar livre dali daquele hospital, daquele lugar que ele está, né? Então, escrever sempre no prontuário, né, eletrônico, hoje em dia é tudo no computador, mas também manter o relatório escrito no prontuário, manuscrito mesmo, assinado, com nome, carimbo, né? O carimbo, ele não é obrigatório, mas a assinatura do profissional que fez aquele cuidado, o horário, é obrigatório, né? Tá, então aí a gente vai para o terceiro tema, né? Prescrição e uso e administração de medicamentos. No medicamento, né? O que é o medicamento seguro? É quando acontece a inexistência de injúria acidental ou evitável durante o uso de medicamentos.
A utilização segura engloba atividade de prevenção e minimização dos danos provocados por eventos adversos que resultam do processo de uso dos medicamentos. No geral, é quando não acontece o erro, que a gente consegue administrar o medicamento certo, na pessoa certa. Vocês aprenderam os 13 certos da medicação? Não entendi, professora. Vocês aprenderam os certos da medicação? Sim, aham. Quantos certos vocês aprenderam? Ai, professora, eu não lembro. Você fala para ver a... Medicação correta, paciente correto, esses são os certos. Você fala para ver a... Como é que fala? A leitura da medicação? Isso. Sim, a professora passou como a gente deve estar olhando, a gente deve dar as ampolas lá no laboratório. Isso mesmo. Então, quando a gente vai administrar a medicação, a gente precisa cumprir 13 certos. A gente fala 13 certos para não errar. É um protocolo, tá? Aqui tem uma estatística antes, ó. Estudo realizado nos Estados Unidos revela que cada paciente internado está sujeito a um erro de medicação por dia. Então, imagina, né? Se a pessoa... Isso é um estudo antigo ainda, mas imagina hoje, né? Se a pessoa está sujeita a um erro de medicação por dia, então o negócio é bem complicado. E a gente erra mesmo. Às vezes o paciente tem o mesmo nome, às vezes o medicamento tem o mesmo nome, quase o mesmo nome, parecido, e acaba, né? A dose está errada. Assim, acontece até do próprio profissional que está ali do seu lado, que você acha que é seu amigo, e faz a troca de medicação. Isso. Aí ela falou assim, se você fez a medicação, se você virou as costas e voltou para a medicação, confere de novo. Exatamente. Porque ela falou que, infelizmente, ainda tem gente desse jeito. Isso, tem mesmo. Então, assim, a gente tem alguns tipos de prescrição. Às vezes o erro está na prescrição também. O médico escreveu o medicamento via intravenosa, mas aí lá no negócio do medicamento está escrito que o medicamento é intramuscular. Entendeu? Então é muito sério isso aí. Então, por isso que agora eles estão acabando com a prescrição, né, professora? É tudo digitado da agora, né? Isso. Também para não ter erro, né? Porque aquela letra ilegível dos médicos. Por conta desses erros, por causa das letras. Isso. Às vezes está escrito uma coisa, a gente entende outra, porque aquela letra toda engarranchada, né? É isso aí mesmo. Na UPA mesmo já tem, já. Mas sempre tem que estar assinado pelo médico. Tem o carimbo dele. Isso. E a assinatura. Isso. Então, assim, a gente tem vários tipos de prescrição, né? Que o médico faz. Ele pode fazer uma prescrição de urgência, né? Ele pode fazer uma prescrição caso necessário. Por exemplo, uma prescrição de urgência, quando a pessoa está passando mal de alguma coisa, ele tem que dar aquele medicamento urgente, né? Tipo na UPA, quando a gente chega lá, né? Já rapidão vai para a sala de medicação. Quando é caso necessário, é um medicamento, por exemplo, como o dipirona. Eles passam nos hospitais. Se a pessoa tiver dor, a pessoa toma. Se a pessoa não tiver dor, ela não precisa tomar, né? Não é um medicamento obrigatório. Tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Não, é só eu. Passei só para me dar para ver quem estava online mesmo, quem conseguiu entrar, tá? Tá bom. Diz que tem alguém querendo entrar, já entrou. Já entrou. Tá bom. Vamos lá, voltar aqui. Esse negócio volta tudo de novo. Peraí. A professora também comentou que caso a gente, quando tiver dúvida da medicação por conta, às vezes, da letra, do médico, mas ela sempre falou que sempre na dúvida o importante é você perguntar pro médico, né, antes de aplicar aquela medicação, se você tiver com dúvida. Sim, e a medicação, a gente falou da prescrição caso necessário, né? Então, a medicação, caso necessário, é como se fosse um dipirona, né? Se tiver dor, se não tiver... Aí é baseada em protocolos. É a medicação que a gente tem um começo, meio e um fim, né? Por exemplo, a medicação, vamos supor, da doença da
da tuberculose, vamos dizer, eles têm que tomar tantas cartelas durante o ano. Então, é um medicamento baseado em protocolo, né? Medicação padrão. É aquela medicação que o médico passa e a hora que ele avalia o paciente novamente, ele vai ver, né, se tá bom, se já pode parar né, até a hora que ele interrompe a prescrição. E a padrão com data de fechamento é um exemplo, eu coloquei aqui o antibiótico. Porque o antibiótico é assim, vamos supor, é 7 dias, 8 dias, né? Então tem um determinado tempo para tomar aquela medicação e depois para. E a medicação verbal? A medicação verbal é muito séria, né? É uma situação de emergência. Só em emergência muito séria. A pessoa tá lá com uma pessoa quase morrendo no meio da rua, tá com a medicação e liga pro médico: doutor, essa pessoa tem isso, tá tendo uma parada cardíaca, eu posso administrar tal medicação? Aí o doutor pode administra tantas ml de tal medicação. Ou então a pessoa tá lá no hospital mesmo, tendo uma parada cardíaca, alguma coisa assim, aí o doutor fala: administra tanto de medicação, né, para aquela pessoa. E aí, mas depois disso, ele tem que escrever isso. Então, ela vai ser escrita posteriormente. Ela é uma situação de extrema emergência. Não é certo fazer medicação verbal, só porque ele falou, né, não ter nada escrito. A não ser em uma situação de emergência, que aí tem que ser, porque aí o paciente corre risco de vida, né? Então, tem que ser feita essa medicação. Mas o certo é ter tudo escrito, carimbado, registrado, né, pelo médico. Pelo médico, né, professora? Isso. Mas nessa situação específica de emergência, de risco de morte do paciente, se o médico falar faz tal medicação, aí a gente faz. Mas é no extremo. Senão, vai estar tudo escrito. Certo? Tá, então aqui os 13 certos da medicação que eu falei para você. Prescrição certa. Então, a gente sempre avaliar a prescrição, o paciente certo, o medicamento certo, a validade certa, né, desse medicamento, se não está vencido, a forma e a apresentação, né, se ele é via oral, se ele é injetável, né, tudo isso. Se ele é para diluir com soro, a dose certa, quantos miligramas que tem que aplicar nesse paciente, a compatibilidade certa. Ou seja, se esse medicamento desse paciente não vai fazer mal com outro medicamento que ele está tomando. A orientação ao paciente. Então, tem que orientar, chegar nele e falar: paciente, você sabe, doutor, seu João, você conhece essa medicação? Você tem alergia a ela, né? Perguntar tudo isso para ele. Via certa, horário certo, tempo de administração certo, ação certa e registro certo. O que seria essa ação certa, professora? Ação certa, ação do medicamento. Você vai observar lá na bula, não sei se você já chegou a ter curiosidade de pegar uma bula para você ver. Na bula tem escrito o mecanismo de ação do medicamento. Lá vem escrito, por exemplo, o dipirona, ele cai no sistema, ele cai lá no estômago, ele vai ser absorvido, aí ele vai pro sangue, aí do sangue ele vai fazer efeito lá onde que tá a dor, sabe? Tudo isso aí. Então, cada medicamento ele tem uma ação, né? Ele vai inibir, por exemplo, a insulina, né? A insulina, ela entra dentro do sangue, ela tira as partículas da açúcar, não sei o que, e manda para o lugar onde que tem que ir, né? Que é o corpo não funciona, não faz. Então, cada medicamento ele tem uma ação. Então, eles pedem essa ação certa, porque às vezes outro medicamento que o paciente está tomando, ele pode fazer com que essa ação desse medicamento, dois medicamentos juntos, ele pode potencializar a ação ou pode diminuir a ação. Às vezes o medicamento acaba não funcionando. Entendi. Tá. Aí a gente vem para o próximo tópico, cirurgia segura. Então, a cirurgia também é uma coisa muito perigosa. Não sei se você já ouviu algum caso sobre pacientes que tiveram cirurgias que eles não precisavam.
Já ouviu algum caso assim? Já. Esses tempos, não sei se você lembra, passou no jornal sobre um paciente que amputaram a perna dele, mas amputaram a perna errada. Ele tinha que amputar a perna esquerda e amputar a direita, uma coisa assim. Já aconteceu isso no pronto-socorro de Cuiabá. Isso, então, é uma coisa muito perigosa, já imaginou? Aí o paciente tem que operar do rim, ele opera da coluna, né? Isso. Então, isso também é um dos protocolos principais para não acontecer erro e não matar paciente mesmo, né? Porque isso é uma coisa muito séria. Sim. Então, assim, a finalidade desse outro protocolo é determinar as medidas a serem implantadas e reduzir a ocorrência de acidentes Uhum. e eventos adversos e a mortalidade cirúrgica, porque às vezes o paciente acaba morrendo mesmo. Né? E aí possibilita o aumento da segurança das realizações do procedimento cirúrgico no local correto e no paciente correto. Então, aqui, uma revisão feita em 2008, né, sobre as estatísticas aí, revelou que em 1 a cada 150 pacientes hospitalizados morrem em decorrência de um incidente. E o mesmo estudo revelou que quase 2/3 dos eventos adversos ocorridos em ambiente hospitalar foram associados ao cuidado cirúrgico. Às vezes a pessoa faz a cirurgia totalmente certa, mas acaba saindo de lá e tendo complicações por conta dessa cirurgia. Às vezes a cirurgia deu tudo certo, mas a pessoa saiu de lá e o cuidado pós-cirúrgico não foi excelente, não foi de boa qualidade e a pessoa morre de infecção. Uhum. Então aqui tem foi inventado, né, um checklist para esses erros não acontecerem, né, para diminuir esses erros aí. Então como que é isso? São 3 momentos da cirurgia. Antes da indução anestésica, então, antes do paciente tomar anestesia, eles têm um checklist para confirmar a identidade, o nome do paciente, o procedimento que ele vai fazer, perguntar tudo para ele, mesmo que ele já tenha respondido 10 vezes. Senhora São José, o senhor vai fazer cirurgia do fígado? O senhor vai para a cirurgia hoje? O senhor está em jejum? O senhor tomou algum medicamento? O senhor tem alergia a alguma coisa? Perguntar tudo. Tudo de novo. Às vezes ele já tem respondido isso 10 vezes, mas é para perguntar de novo. E assim, antes da incisão cirúrgica, então depois o paciente foi anestesiado, aí a pessoa que está com a checagem vai perguntar, confirmar se todos os membros da equipe tá lá. O anestesista está aqui, o médico cirurgião está aqui, o enfermeiro está aqui, o técnico instrumentador está aqui, está todo mundo presente aqui, fulano de tal está presente? Perguntar, né? Quem que é a equipe que vai estar junto com esse paciente, que vai estar ajudando ali na cirurgia, perguntar se está todos presentes, né? Que às vezes corta o paciente e tá faltando alguém para costurar, né? Então, aí é muito sério, então tem que perguntar certinho. Aí depois do paciente sair da sala de operação, ainda tem mais uma conferência. Vai conferir se a equipe de enfermagem, né, vai conferir aqui o registro do paciente, ver se está tudo certo. Vai fazer a contagem das gases que for usado. Cada gás que for usado vai contar, porque às vezes acontece de esquecer Dentro da pessoa, né? Já direto isso pode acontecer. Então, contar sempre, que esquecer algum corpo estranho dentro da pessoa, a pessoa pode ter uma infecção depois da cirurgia e morrer, sem saber por quê, né? Então, conta todos os materiais que for usado, né? No começo já sabia o que estava lá, e aí confere para saber se está tudo lá. Se tiver faltando alguma coisa, abre o paciente de novo para ver se não está dentro dele. Eles fazem desse jeito, é verdade. Coitado. Eles abrem antes de sair, para não acontecer erro, né? Porque enquanto o paciente está lá, eles já abrem ele, para não ter um problema maior depois. Então, aqui, né? Gravar sempre aí, antes da indução anestésica, antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala de cirurgia. Então, aqui tá, ó, revisar o próprio paciente, sua identificação, confirmar que o procedimento e o local da cirurgia estão corretos,
confirmar o consentimento para a cirurgia, confirmar o sítio cirúrgico, confirmar a conexão de monitor multiparâmetro e revisar com o anestesiologista o risco de perda sanguínea. Tudo isso antes da anestesia, né? Depois, antes da incisão, né? Antes do corte cirúrgico, a pessoa já está anestesiada. Vai ver se cada membro está lá, revisão verbal dos elementos críticos da cirurgia, confirmar a administração de antimicrobiano profilático. Então, ele sempre aplica um antimicrobiano ali no paciente, né? Antes da cirurgia, antes do corte, para o paciente não correr o risco de pegar infecção. Por mais que esteja tudo esterilizado, é uma forma de prevenir, né, uma infecção. A gente nunca sabe. Uhum. A confirmação dos exames, se já está lá os exames de imagem que o médico vai precisar olhar. É porque às vezes corta o paciente. Ah, mas eu não sei a parte que estava o nódulo que era para eu tirar. Né? Tipo, cadê o exame? Cadê a forma dele visualizar ali onde que ele tem que fazer a cirurgia. Então, tudo isso. E antes do paciente sair da sala de cirurgia, né? Contagem de compressa, contagem dos instrumentos, né? Identificação de amostra cirúrgica, por exemplo, se for uma biópsia, tiver que tirar algum pedaço de tecido para biópsia, né? Confirmar se tirou, se guardou, né? Se está disponível. Revisar o plano de cuidado, né? Depois da cirurgia, o que vai fazer com aquele paciente, quanto tempo que ele vai demorar para voltar da cirurgia, como que tem que ser essa monitorização, tem que ficar monitorando de hora em hora, para ver se ele já está recuperando da anestesia, se ele está voltando, se ele está respirando, se ele está bem, se ele não vai ter uma parada cardíaca, tudo isso. Uma anestesia é muito sério, tem gente que volta de uma anestesia rápido, tem gente que demora mais. Não sei se você já levou alguma anestesia, mas Já. na época que eu já tive duas anestesias, né? De peridural, antes do parto. E para fazer um procedimento que eu tenho problema de rim, e aí quando era para voltar da anestesia, uma perna minha voltava primeiro e a outra demorava mais. E eu ficava desesperada, porque uma perna funcionava e a outra não. Então, assim, é uma coisa estranha do corpo, né? Mas dá um desespero no paciente, o paciente precisa ser orientado, né? Que é daquele jeito mesmo, que vai, né? O paciente acorda desesperado, achando que, né? Já tem uma parte paralisada, que aconteceu algum erro, né? Então, é muito importante o profissional que está ali orientar esse paciente, falar, não, tem que esperar mais um pouco, é assim mesmo, né? Para ter mais uma tranquilidade. Porque se o paciente começa a ficar muito assim, eufórico, é perigoso ele passar mal, né? Dá mais uma complicação nele. Ficar muito nervoso, a cirurgia abrir, qualquer coisa, né? Então, é muito importante orientar também. Não só eu fiz a do ombro, professora, recentemente agora. E o anestesista, eu fui consultante de fazer os procedimentos, ele explicou que eu ia tomar uma geral, eu ia voltar, só que o meu braço poderia ficar quase funcionar, voltar só no outro dia, que não era, quando eu acordasse, que não era para ficar apavorada, que é assim mesmo. Porque eles iam como se fosse cortar tudo, tipo assim, cortar tudo que eu falasse para mim, não sentir nada. Então a anestesia ia demorar, então ele orientou bem. Aí quando eu acordei, eu não sentia no meu braço nada. Aí eu falei, bom, mas já que ele falou que era pra mim ficar tranquila, eu vou ficar tranquila. Que bom, né? Mas demorou pra voltar. Voltou só no outro dia, quase de tarde, do outro dia de tardezinho. Demorou 24 horas pra voltar. Pelo menos ele orientou, né? Ainda bem. Imagina, né? Porque ele falou assim que tem paciente que fica entre pânico, ele falou. Mas é verdade. Tá, então aqui o próximo tema, né? Higienização das mãos. Esse é bem tranquilo, né? A gente aprende isso direto, a gente fala sobre isso bastante, né? Mas ainda é um problema muito sério nos hospitais, né? Ele é um termo geral que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos, né? Para prevenir a transmissão de micro-organismos
e, consequentemente, evitar que pacientes e profissionais de saúde adquiram infecções relacionadas à assistência à saúde. Essas infecções relacionadas à assistência à saúde é chamada de IRAS. IRAS é o significado de infecção relacionada à assistência à saúde. Então, assim, como fazer essa higienização, né? A gente tem os passos, né? Lavar as mãos, esfregar a frente, o dorso, entre os dedos, entre os punhos, né? O dedão. Então, aí na foto você tá conseguindo ver o slide, né? Tô. Aí na foto você consegue enxergar, né? A forma de higienização, que tem que ser de 20 a 30 segundos, né? A higienização antisséptica com álcool em gel. E a higienização das mãos com água e sabão, né, de 40 a 60 segundos, né? Lavar as unhas, né, esfregar, friccionar, lavar as costas da mão, tudo mais. E aí, quando for fechar a torneira, não encostar na torneira, pegar o papel, toalha para fechar a torneira, ou se aquela torneira for de pé embaixo, é melhor ainda, né, que aí aperta lá com o pé, não precisa nem encostar na torneira. E para secar também, pegar um papel toalha, jogar fora, deixar as mãos para cima, né? Nunca chacoalhar as mãos para baixo, que aí tudo que estava em cima do teu cotovelo para cima já vai voltar para as mãos, então sempre para cima. Então, assim, é uma técnica que a gente aprende 24 horas, né, no hospital. Só que é uma coisa muito perigosa em relação a isso, porque a gente cuida de um paciente, sai daquele paciente e já vai para outro, né? Então, essa lavagem das mãos é importante por causa disso, porque às vezes aquele paciente tem alguma bactéria e o outro não tem. Então, sempre trocar as luvas, né? Cuidou daquele ali, vai, lava a mão, troca a luva, vai pro outro, né? Cuidou daquele, sai daquele, vai, troca de novo, para não contaminar mesmo. Às vezes a gente leva uma contaminação para eles que a gente tem nas nossas mãos, ou às vezes do outro que a gente estava cuidando antes. Então isso pode ser muito perigoso se o paciente for imunocomprometido, né? Paciente que tem imunidade baixa. Então aqui, os 5 momentos para a higienização. Então, a primeira higienização, antes de tocar no paciente. Então, antes de qualquer cuidado, a gente tem que higienizar a mão. Segundo, antes de realizar procedimento limpo, asséptico. Então, quando a gente vai realizar, por exemplo, trocar um curativo, que é asséptico, né? A gente tem que higienizar a mão também. Terceiro, após o risco de exposição a fluidos corporais. Então, por exemplo, se a gente estava cuidando do paciente, trocando aquela bolsa coletora dele de urina, e aquela urina pingou na mão, alguma coisa, né, na luva, trocar de novo. Se tiver que cuidar dele, fazer outro procedimento, lavar a mão de novo. 4, após tocar o paciente, tocou o paciente, já tem que lavar a mão. Porque às vezes a gente esquece e acaba tocando em outro paciente, né? 5, após tocar em superfícies próximas ao paciente. Então, a gente tocou na cama do paciente, tem que lavar a mão para poder ir para outro paciente. Né? E aí a gente tem o último, né? Sexto e último tópico lá, que é a redução do risco de queda e úlcera por pressão. Então, o que é a úlcera por pressão? Úlcera por pressão é aquelas feridas que o paciente adquire com o tempo de internação, porque ele fica muito acamado, muito deitado. Você já viu alguma úlcera por pressão? Não. Já viu algum paciente que tem alguma ferida, que fica acamado, essas coisas? Já. Então, aquilo lá é úlcera por pressão. É assim. Ah, mesmo. Uhum. Quando a pessoa fica muito tempo deitada no hospital, a pele dela vai ficando sensível, principalmente os idosos. Os idosos que são acamados, aqueles idosinhos bem, né, que não conseguem andar nem nada. A pele sensível. Isso, já, né? Uhum. E aí, deles ficarem deitados, acontece de criar feridas. Só deles ficarem deitados.
Por quê? Porque às vezes a idade é avançada, só fica deitado, não mexe para um lado nem para o outro. Aquele calor vai esquentando assim a pele, o suor, né, que é salgado. Então tudo isso aí vai deteriorando a pele do paciente. Uhum. Né? Então aí o que acontece? Eles fizeram uma forma de como reduzir isso, né? Se o paciente ele não pode andar, vai ter que arrumar um jeito para ele não desenvolver essas úlceras. Porque essas úlceras abre a pele da pessoa, então ali prejudicou a integridade da pele da pessoa, tem mais risco de entrar micro-organismo, bactéria, vírus, fungos, e essa pessoa pegou a infecção e essa infecção se agravar e a pessoa morrer de infecção generalizada. Não porque ela tinha uma doença, mas por causa da ferida dela, né? Então, o que eles fizeram? Eles fizeram tipo um reloginho para mudança de decúbito. Mudança de decúbito é quando você vai mudar a posição do paciente ficar deitado, para não ocorrer problema aí no paciente. Então, tem um reloginho aí na tela, por exemplo, das 11 às 12. Das 11 às 12, esse relógio está verde. Então, você olha no desenho verde lá, decúbito direito. Então, vai deixar o paciente deitado em decúbito direito. Eles padronizaram, isso é muito legal, né? Que é para ser feito bastante em UTI. Em UTI, eles fazem muito isso. Todos os pacientes no mesmo lado, para não confundir, né? Para ver, aquele paciente, a gente virou ele, né? Para ele não ficar deitado de um lado só, para não prejudicar as costas ou, né? A parte do glúteo é a mais prejudicada, né? Que nasce ferida. Aí, então aí, reloginho verde, decúbito direito. Aí das 1 às 2, decúbito dorsal. Então o paciente vai ficar deitado de barriga para cima. Aí das 3 às 4, o paciente está em decúbito esquerdo. Normalmente tem protocolo que eles fazem de 2 em 2 horas. Ele deixa o paciente 2 horas deitado, decúbito direito. Aí depois 2 horas deitado em decúbito dorsal. Esse reloginho aqui está mostrando de 1 em 1 hora. Mas tem lugares que tem um protocolo de fazer de 2 em 2 horas. Porque às vezes de 1 em 1 hora não dá tempo do profissional preparar a medicação, virar paciente, dar banho no paciente, tirar medicação de paciente, voltar. Oi? Né? Então, tudo isso aí. E o risco de queda, né? A queda, ela pode ocorrer da própria altura da cama. Às vezes o paciente está lá, não consegue se movimentar, mas às vezes ele vira e cai no chão e se machuca. Então, o que é feito, né? É colocado grades nas camas desses pacientes. De criança, né? Igual berço, quando a criança está internada, ela fica internada como se fosse num bercinho. Porque ali, aquela proteçãozinha de volta, não vai deixar a criança cair. Esses tempos, teve uma reportagem, né? De uma criança que caiu de dentro da incubadora. Não sei se você chegou a ver. Não. Eu vi na internet essa notícia. A criança caiu de dentro da incubadora. A criança rolou, era um recém-nascido, rolou e a criança caiu. Eu não sei se a enfermeira conseguiu pegar a criança ainda ou ela chegou a bater a cabeça no chão. Porque ela deixou, o profissional deixou a portinha aberta da incubadora, porque achou que a criancinha não tinha condição de cair dali, né? Uma criança recém-nascida, doente, na incubadora, na UTI, uma criança rolar e cair lá de dentro, né? Mas isso aí já foi falta do profissional. Teve uma câmera que filmou, né? E mostrou que o profissional deixou a portinha aberta. Então é muito sério. Os senhorzinhos também, os velhinhos, né? Deixar aquela na cama, quando eles estão lá no leito do hospital, tem uma gradinha, levantar aquela gradinha, porque a hora que levanta aquela gradinha, não corre o risco deles virarem sozinhos e cair da cama, porque se eles caírem, quebrar uma perna, um braço, é muito difícil de colar um braço e uma perna de um idoso, né? Porque o osso dele já é frágil, né? Ele já não tem tanta, né, imunidade assim para resistir a uma cirurgia. Então é muito mais complicado cuidar de uma pessoa assim, debilitada, do que de uma pessoa normal.
E também eles podem cair. Outra coisa que é recomendado, tem até uma foto aqui. Em casa, o idoso, para prevenir risco de queda, é tirar tapete, não deixar tapete para eles escorregarem, não deixar lugar que tem escadaria, tem sempre que ter um corrimão para eles segurarem ou ajudar eles descerem. Em hospital mesmo não tem tapete, não tem, né? Tem aquelas rampas para facilitar o acesso. Então, tudo isso, né? No banheiro tem que ter aquelas barras de apoio para eles tomarem banho, né? Ou se não conseguir tomar banho sozinho, de cadeira de roda, com ajuda. Então, tudo isso é para evitar, é um protocolo para evitar queda. Porque se houver queda com esse paciente, a culpa vai ser do profissional. Sempre vai ser do profissional, sabe? Por mais que às vezes tem lá o acompanhante olhando, né? A culpa vai ser do profissional. Ah, mas ele que não fez isso. Então, tudo isso é para evitar o dano ao paciente, o paciente continuar lá naquele hospital por mais tempo, sem precisar, e para não agravar também o quadro dele, né? E para a gente ter uma boa consciência aí do nosso serviço, né? Está sendo bem prestado e tudo mais. E é isso. Você gostaria de comentar alguma coisa? Não, professora, tá bem explicado, Deu para bem entender entendido. certo? Deu sim. Então tá bom. A gente vai ficando por aqui, aí amanhã eu vou ver se eu consigo fazer outra. Um pouco mais de esforço aí, para ver se a gente consegue fazer um pouquinho mais cedo, ou a gente marca um horário para fazer, né? Marca mais pelo horário das 9, professor, porque acho que 8 horas o pessoal, acho que Augusto não tinha acordado ainda. Eu 9, já né? estava acordada já. 9 às 10 eu acho que fica bom, né? Então tá bom. Isso, já avisa hoje lá no grupo agora. Uhum. Aí a senhora fala que essa aula vai ficar gravada e que amanhã todo mundo fica já preparado com o celular, com a internet, para entrar. Uhum. Tá bom então, Patrícia. Nós vamos ficando por aqui. Com o celular tá? carregado, porque o outro falou que o celular estava descarregado, que ia colocar na tomada. Uhum. Tá bom então, Patrícia. A gente fica por aqui, tá bom? Tá. Tchau, Tá tchau. bom, Muito obrigada, obrigada. professora. Bom dia, tchau. Bom dia, tchau.